Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as vanguardas europeias, uma matéria muito gostosa, sempre cai uma ou duas questões nas provas de linguagem do Enem, é bem tranquilinho e vale a pena conhecer as vanguardas, porque elas vão influenciar, vão ter um diálogo muito direto dessas vanguardas, que vão se iniciar aí logo no comecinho do século XX, com o modernismo que está surgindo em 1922 na Semana de Arte Moderna, que já é alvo, o contexto histórico dele já é alvo da nossa próxima aula. Então é bom compreender as vanguardas europeias, entender as influências fortes que eles vão ter, principalmente na pintura brasileira, a partir de 1922 em diante. Inclusive as vanguardas estão surgindo aí mais ou menos em 1900 e pouco e vão perdurar aí até os anos aí 45, 1950 diante. Há gente que fala que vive-se alguns momentos de vanguarda até hoje, assim como o modernismo perdura até hoje, mas isso é matéria para uma outra aula ou para a matéria da aula de história. Vamos falar das características de cada uma das vanguardas europeias. Acompanha comigo. Sempre que eu vou falar de vanguardas europeias com os meus alunos, projetando essa pintura do René Magritte, que é um autor surrealista. Já eu explico o que é o surrealismo. Você deve conhecer também, já ter ouvido falar tanto do René Magritte, que já apareceu muito no Enem, quanto ouvido falar do surrealismo do Salvador Dalí. É o Salvador Dalí. Ali. É horrível. Então, eu gosto de exibir uma imagem do René Magritte, as imagens dele tem uma característica muito única, essa coisa muito lúdica do sonho, esse despertar de pensamentos que são muito profundos. E aí eu gostaria que você observasse essa imagem, pausasse um pouquinho o vídeo e tentasse me explicar. Talvez aqui nos comentários ou mentalmente só você mesmo, se você se arriscar e for desses que gostam de arriscar as coisas, faz aqui nos comentários. O que você entendeu vendo essa imagem? Isso simboliza esses rostos aí se beijando aí com lençóis cobrindo as faces, então. O que você acha que isso simboliza? O que isso quer dizer? E agora, depois de fazer essa reflexão, a gente segue para continuar a aula e eu vou explicar cada uma das características. E aí, pensou muito a respeito dessa imagem? É uma imagem que eu gosto bastante. Muito bem, vamos começar com uma das vanguardas, que é uma vanguarda de vanguarda, vamos dizer assim. Aqui, que ajudou a iniciar e teve um valor muito forte para o movimento inteiro das vanguardas, mas que tem uma série de defeitos que me incomodam muito. Claro que a gente não pode descartar todos os autores e comparar e dizer que todos eram da mesma maneira. De toda forma, o futurismo teve um movimento... Aliás, o futurismo foi um movimento muito importante nesse período de 1900 e pouco aí, na Europa, para impulsionar as vanguardas europeias. O futurismo é um dos primeiros movimentos que é marcado com linguagem agressiva, tanto na pintura quanto na poesia também. Existe poesia futurista. Fernando Pessoa, lá no modernismo português, usou muito desses elementos aí na poesia dele. Ruptura radical com o passado, mas é radical mesmo, é radical para os caralhos, é extremamente radical, é fatidicamente radical e apego excessivo ao futuro. Claro que o futuro deles, pra gente, já é um futuro do passado, se é que você consegue entender assim. Mas a coisa da velocidade, das máquinas a vapor, das indústrias, enfim, o futurismo ele é voltado para esses ideais de impulsionar, de ir adiante, é uma coisa extremamente inovadora, vamos pensar assim, no sentido de partir para o futuro. E aí as imagens usam vários fragmentos para dar a ideia de movimento. Vou te mostrar algumas de exemplo já, além dessa que está aqui atrás. Inclusive, a primeira vez que eu exibi essa imagem na sala de aula, eu não lembro qual aluno meu que foi, não, mas ele falou assim, Flávio, parece o carro do Batman. Eu falei, porra, caralho. A imaginação tá aí para isso. Então, aí características, desvalorização da tradição e do moralismo. A ideia é, se você ler, eu recomendo muito que você faça isso. Eu não vou ler ele aqui na aula para não ficar perdendo tanto tempo. Mas se você ler o Manifesto Futurista, já que esse período de vanguardas foi recheado de manifestos, inclusive, o Brasil vai imitar, vai fazer o Manifesto Antropofágico e o Manifesto da Poesia para o Brasil, mas eu falo desse nas próximas aulas aí de modernismo. Romper com o passado. Se você ler, então, o Manifesto Futurista, você vai perceber que lá que eles odeiam museus, eles odeiam a história, inclusive odeiam a gramática, odeiam as minorias, eles pregam que a guerra é a maior forma de higiene no mundo. O soco, a bofetada, os carros velozes, desprezo às minorias, inclusive desprezo às mulheres. Você encontra isso no Manifesto Futurista, acredite se quiser. Dá uma olhada e pesquisa, você vai ver, a coisa assustadora, né? Essa ideia de fazer uma higiene através da guerra, de destruir as construções antigas, de destruir tudo, é um rompimento muito forte. Claro que nem todo futurista assinou esse manifesto, e nem todos os pintores, autores e poetas pensavam dessa mesma maneira, por sorte. Valorização da indústria e do tecnológico, já comentei aqui já bastante, propaganda como forma de comunicação, e a propaganda forte, agressiva, tanto nas imagens quanto nas poesias. Poesias com uso de frases fragmentadas, esse desapego aí ao estudo da gramática aparece demais, palavras jogadas rapidamente uma atrás da outra, pintura com uso de cores vivas e contrastes, cores bem opostas para dar ideia de impacto, e claro, muito movimento,
e muito dinamismo, já que o futurismo ele se trata justamente da ideia de se fazer o movimento, de se exibir o movimento, mesmo numa fotografia ou mesmo numa pintura, mesmo em algo que está parado. Vou te mostrar algumas pinturas para ilustrar esse fenômeno. Está bem pequenininho aqui no canto. Então, a primeira pintura aqui se percebe o uso não só de formas geométricas, que vai ser mais explorado pelo cubismo, mas se encontra muito isso no futurismo também. Claro que as vanguardas influenciam umas às outras. Essa espiral que dá a ideia de movimento, que é algo que está sendo contorcido e há uma certa velocidade desses feixes de luz que estão se distorcendo para esse centro, já o que parece que é uma rua de pedras que vai se desformando aí. E você encontra que está bem acima da minha cabeça, você encontra também esse capacete de um soldado que tem uma relação direta aí com a guerra também. E aí professor, você está viajando bastante, mas é isso mesmo, tá? Vamos ver mais algumas pinturas. Essa outra que dá a ideia de um automóvel em movimento, e aí é um trem, quem sabe, você consegue ver ali um passageiro ou um possível motorista, as rodas, né, o movimento dela vai cortando, vai dilacerando, para cá, né? Vai dilacerando o ar de forma a transmitir esse movimento do carro que passa, né? Aquela ideia do efeito Doppler e tal, vocês estudam física aí, tem certeza. Aqui já é uma projeção de uma cidade do futuro, já é uma obra mais amena, mais calma, os conceitos aí de edifícios cada vez mais altos, né? A ideia da verticalização dos centros urbanos. Outra aqui que é o tal do carro do Batman, né? Na verdade não é o carro do Batman, eu esqueci o nome da obra inclusive. A gente tem aí esses traços que vão cortando, você consegue perceber que quanto mais rápido esse veículo está ficando, se é uma motocicleta, um automóvel, não sei, mais rápido ele se transforma, mais curto é esse V, né, que dá a ideia de que como se estivesse rompendo ali a barreira do som. Quase aquele efeito da bala no Matrix, que começa o ar deslocando da bala e vai aumentando. Então dá essa ideia desse corte que vai ficando cada vez mais estreito para exibir movimento. O negócio é muito louco. Aqui outra pintura futurista, você consegue ver no canto... Eu ver aqui, eu me perco aqui no croma. No canto de lá, você consegue ver os soldados. Aqui bem em cima da minha cabeça, você consegue ver a bundinha do cavalo. A cabeça dele tá para lá, para cima ali. E as balas recortando o ar. Enfim, uma cena de uma batalha, uma cena de uma guerra que exibe aí muito movimento, que exibe aí... E tem a ver também com o futurismo, né? Que é a ideia da higiene do mundo através da guerra, da purificação através da guerra. Outra aqui que é igual a todas as outras, nesse rompimento do ar, através do movimento aí. Esse me parece realmente um trem, né? Enfim, é um veículo, talvez a vapor, que está se deslocando. Nesse deslocamento ele vai recortando o ar aí. Que é a mais abstrata do futurismo. E essa, por último, que é a última que a gente vai ver do futurismo, que é uma das imagens que eu acho mais interessante. Você tem um avião que está com a hélice em movimento, você consegue perceber bem acima da minha cabeça a hélice dele. Você consegue perceber que o círculo da hélice ele quase some. Assim como você tira uma foto com a câmera e o obturador está com a velocidade baixa, a hélice de um helicóptero ou de um avião em monomotor, ela fica também dessa mesma forma, ele dá esse mesmo vulto. Então o pintor ele conseguiu capturar essa ideia através dessa imagem aí, e se percebe uma coisa que é interessante, o ar vai recortando, né, vai fazendo círculos, e lá embaixo ali, ó, você encontra um coliseu, uma construção antiga. É como se esse avião ele saísse de um plano passado, estivesse deslocando velozmente em direção ao futuro. Então tem um valor simbólico futurista muito grande, é uma pintura muito interessante. Outra vanguarda que é muito conhecida, estou bem na frente aqui, estou tampando o bonequinho inclusive, é o expressionismo. Aqui atrás a gente tem o Grito, do Eduardo Munch. Eu tenho certeza que você já viu esse quadro, ou pelo menos já viu uma paródia desse quadro. Deixa eu arredar um pouquinho. Aí, para não ficar tampando o bonequinho do Grito. O expressionismo ele tem a ver muito mais com a ideia de expressar sensações. Tem muito a ver com o simbolismo que a gente já viu aqui no canal, na poesia, tá? Lembra lá do simbolismo, do parnasianismo, que foi culminar ali em misturas que deram no Augusto dos Anjos? Tem uma aula muito bacana sobre ele aqui no canal. Então ele vai expressar os artistas, né, ou autores expressionistas, eles vão expressar o mundo interior, tá? E claro, as imagens são geralmente mais escuras, com às vezes uns vermelhos vivos, mas uns tons escuros de contraste. Elas são meio esvoaçadas, mas você consegue entender completamente o que se trata a cena. Revelam muitas vezes sensação de angústia, de opressão, de repressão, isso com as guerras e os conflitos que estão ocorrendo no mundo nesse período aí, iniciando o expressionismo em 1912 mais ou menos, tá? Então a ideia é tentar trabalhar com imagens distorcidas e nem tanto abstratas quanto o surrealismo, tá? Então você consegue ver um quadro expressionista e entendê-lo. O que vai mudar é que
a pigmentação ela é misturada direto na tela. Então, muitos autores precisam misturar direto na tela. Então, ela fica meio esvoaçada, assim. Lembra muito o impressionismo também de Van Gogh. Inclusive, muitos autores chamam Van Gogh de pós-impressionista ou de expressionista mesmo, dependendo do momento que o Van Gogh vivia lá nos seus delírios, na sua loucura. Eu vou inclusive mostrar um exemplo de um quadro que é muito mais expressionista do que impressionista do Van Gogh. Eu não falei de impressionismo aqui no canal, vou deixar bem lá por último. Cores vibrantes, fundidas ou separadas, geralmente tons muito fortes, em contraste com tons escuros. Pinta-se conforme a subjetividade, temas ligados ao patético, ao trágico, ao sombrio e o drama do homem e a sociedade. Esse patético, trágico, sombrio lembra aqueles clowns, aqueles palhaços preto e branco, aqueles palhaços tristes, tá? Então, pinturas expressionistas geralmente têm essas características. Quando você se acostuma, você bate o olho, você já sabe que a pintura é expressionista. Vamos dar uma olhadinha? Vou ficar pequenininha aqui no canto também. Essa é uma pintura do Van Gogh. Tá vendo que ela tem traços aí que são expressionistas, mas ele tem muito do impressionismo também. Não vou entrar nessa seara. Eu tô te mostrando a título de curiosidade, mas tem outra dele que eu quero te mostrar que eu tenho certeza que você já conhece. E é essa. A Noite Estrelada, né, do Van Gogh, que era a maneira como ele observava aí a formação desses movimentos da luz. Muito interessante, pinceladas rápidas, distorcidas, tem muito a ver aí com o expressionismo, as características expressionistas. Esse quadro não é o de um autor expressionista. Eu coloquei ele aqui a título de curiosidade porque ele é do Cândido Portinari, ele é do modernismo brasileiro, mas ele tem fortíssimos traços do expressionismo. Decora isso que a gente vai precisar disso nas próximas aulas aqui no canal. Esse também é do Eduardo Munch, você pode ver a assinatura dele lá no cantinho do quadro, no outro canto, o oposto ao meu. E, se não me engano, chama Madonna, né? Você percebe que é uma mulher aí com os pulmões de fora, né? A barriguinha da grávida, né? Madonna, mãe, né? E aí essa faixa vermelha ao redor da cabeça que me faz pensar se não tem um elemento divino aí, alguma coisa assim. Ao redor dessa figura que é, de alguma forma, sombria também, tá aí o quadro Madonna, do Eduardo Munch. Muito menos agressivo do que o quadro Grito, por exemplo. Temos mais um outro aqui. Perceba, é difícil perceber os limites de contorno na pintura expressionista, mas é uma cena completamente compreensível. Isso é importante para quando a gente for ver o surrealismo, que é diferente disso. E aí temos uma pintura de uma cena de alguém sendo crucificado também, né? As cores fortes, as pessoas lá na frente já começam a ficar vários vultos, assim, vários, como se fossem fantasmas se projetando, né? Essa mistura das cores que deixa tudo meio nessas nebulosas aí. Por exemplo, claro, do expressionismo. Claro, vamos falar do dadaísmo, que é a vanguarda mais difícil de se entender, porque ela não tem, de certa forma, características rígidas, porque ela nem tenta ser, de fato, uma vanguarda. O dadaísmo, ele, na verdade, ele é uma brincadeira, ele é algo despojado, ele é uma agressividade da arte para tentar romper os limites do que é arte. Ela é pautada aí por ilogismo, ou seja, falta de lógica. Como é que a gente vai caracterizar algo que não tem lógica? Cai muito dadaísmo no Enem, cai muito, tá? Já vi nas provas recentes aí, bastante. Eu vou te mostrar um termo no próximo slide que você já viu ele cair. Pelo deboche e pela irreverência, né? Você conhece aquele coleguinha seu que é debochado, você vira pra ele assim, não, você tá tão dadaísta hoje. Ele vai ficar sem saber que ele é debochado. Não sei que ele estude e veja a aula aqui no canal, mas esse eu não conto. Nas palavras de Tristan Tzar, um dos líderes do movimento, pode ser que o Tzar ele criou o dadaísmo, né? Dada não significa nada. Para André Gide, Dada é o dilúvio após o qual tudo recomeça, que é essa ideia de reformular o conceito de arte. Mas até isso a gente pode considerar, porque nem todo dadaísta quer reformular nada não, quer criticar nada não, ele só quer fazer o que ele quer. Tá? Semelhante à ideia de queimar os museus e bibliotecas veiculada pelos futuristas, falei disso nos slides anteriores, essa afirmação deixa explícito o desejo de negar que se havia produzido em matéria de arte até o momento e de começar tudo novamente. No fundo, é tudo merda, mas nós queremos doravante cagar em cores diferentes. Olha a fala aí dos pensadores dadaístas. Quer dizer, tudo é bosta no final, mas a gente quer fazer uma bosta com outras coisas, a gente quer fazer a arte de outro jeito, de um jeito nosso. E claro, só de perceber dele chamar tudo de merda, você já vê que o tamanho da irreverência. Eu acabei de desmonetizar o meu vídeo. Muito bem, obrigado, dadaísmo. Quais são as características do dadaísmo? A gente pode pensar aí que a gente vai ter o handmade. Esse conceito já apareceu muitas vezes no Enem. Você encontra, digita assim ó, no Google, handmade, questão
linguagem Enem, você vai encontrar algumas questões bem recentes aí que isso respondia a questão. O que é a ideia do handmade? Aqui atrás você percebe que o cara diz que isso é arte, mas o objeto em si já está pronto no universo real. Ele só deslocou o objeto da função original dele para uma função artística. Tinha uma questão no Enem muito recente, não lembro qual ano que era, mas é bem recente mesmo, que o autor ele pôs uma cama pregada na parede, em pé, e pintou o travesseiro, o lençol, ficou parecendo chocolate, porque a prova do Enem é preto e branco, na qualidade assim, né? Questionável, e aí ele pintou lá de preto e branco, ele pintou lá e tal, e falou, ó, isso aqui é a arte, então, mas o objeto, a cama, ela, embora não tivesse pintada, ela de alguma forma já nasceu pronta naquele universo. Vou te mostrar outros exemplos também. Então esse conceito de pegar algo que já está pronto, ready do inglês, que é pronto, e made, feito. Então, tipo assim, seria pronto, feito, né? Já nasceu pronto, já nasceu feito. A ausência de estrutura padrão, é claro, que é ilogismo, como é que você vai classificar uma coisa que não é lógica? A ausência de lógica, de estética, formalismo nenhum. O dadaísmo não tem formalismo. Questionar o que é arte. Nem todos fazem isso. Há muitos dadaístas só querem fazer a bagunça mesmo, tá? Claro, muito deboche e muita ironia em relação à arte. Isto é o dadaísmo em si. Vou te mostrar alguns exemplos. Um outro objeto aqui que tem a ver com handmade, né, que é um ferro de passar com vários pregos. Ele perdeu a função original, mas ele se transfigurou enquanto arte. Aqui outro exemplo de conceito de ready-made, né, de ressignificar um objeto. Você olha e fica... Coisa de doido. Esse aqui já está mais pro surrealismo do que pro dadaísmo, tá? Mas aí eu falo depois. Os vários olhos. Muita bricolagem pode ser utilizada aí nas pinturas. Colar coisa de revista, outras imagens de fotos no meio aí dos quadros, no meio da pintura a óleo e tudo mais. Faço parte do dadaísmo também. Misturar vários... Fazer poesia recortando palavras de jornal, por exemplo. A gente tem poesia que tem diálogos no modernismo brasileiro com a arte dadaísta, mas fica para outra aula também. E o último aqui, que é com colagens também, e eu acho bizarro, esse rosto do meio fica parecendo um cachorrinho caramelo, sabe? Eu tenho um vira-lata caramelo aqui em casa, a ricotinha, a ricota, ela não aparece demais. Ela tá pedindo um pedaço de comida. Bizarro. Vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Faltam duas vanguardas europeias para a gente encerrar esse conteúdo. Surrealismo e o cubismo. E essas duas são vanguardas que eu gosto muito delas, quero falar com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de carinho. Então aguarda a próxima aula para a gente continuar sobre as vanguardas. Falamos aí então do surrealismo e do cubismo. Tenho certeza que você já ouviu falar das duas. E é claro, como sempre, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!